Olá, boa noite. Eu me chamo Priscila Matos, sou graduada em enfermagem e o tema proposto da minha dissertação foi o agente comunitário de saúde, enfrentamento das arboviroses e monitoramento em saúde. A orientadora foi a professora doutora Vanderlaine Menezes e a co-orientadora professora doutora Aline Lamoglia. O objetivo central do meu trabalho foi traçar um perfil de atuação dos agentes comunitários de saúde no combate às arboviroses, destacando principais estratégias, práticas adotadas para a prevenção. E a pesquisa, ela também trouxe um produto. E qual foi esse produto? Esse produto foi uma capacitação direcionada aos agentes comunitários de saúde, visando o aprimoramento das suas habilidades e conhecimentos. A importância da minha pesquisa foi que, como todos sabem, as arboviroses como a dengue, zika e chikungunya representam um problema significativo na saúde pública, principalmente em comunidades vulneráveis. E a partir desse contexto, eu busquei entender qual o papel do agente comunitário de saúde, mostrar o quanto é fundamental, porque eles atuam diretamente na educação em saúde. Eles estão ali porta a porta, eles identificam os focos e o monitoramento dos casos, eles estão sempre ali monitorando. E o que trouxe de contribuição à minha pesquisa? A contribuição foi o desenvolvimento de capacitação, esse treinamento com foco na prevenção e controle e monitoramento, a qualificação desses profissionais, porque essa qualificação proporcionou a eles ferramentas necessárias para que tenha uma abordagem mais eficiente para esse enfrentamento. O impacto na saúde comunitária, porque esse reforço na capacitação dos agentes comunitários, eles vão atuar de forma mais assertiva nas comunidades, contribuindo para a redução dos casos de arbovirose e principalmente aumentando a conscientização dos moradores. E o que eu espero, dessa pesquisa, eu espero, que essa capacitação fortaleça ainda mais o papel fundamental do agente comunitário, para que a gente possa, alcançar um monitoramento eficaz, uma resposta mais ágil, uma atuação qualificada, a fim de minimizar os casos de arboviroses. Eu sou a Cristina Albuquerque e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o programa de mestrado de Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ Zona Oeste. Eu fui aluna do programa no ano de 2016, e até 2019 eu estive cursando após aí na UERJ. Foi um programa que acrescentou muito na minha carreira profissional, e eu vou contar alguns detalhes disso para vocês. Na época que eu entrei no programa, em 2016, eu trabalhava no hospital, então eu era da área de análises clínicas, mas sempre tive o sonho de atuar na área ambiental. Em 2019, quando eu concluí o mestrado, eu concorri, eu estava concorrendo a 2 vagas no laboratório do Centro de Biologia Experimental Oceanos, que é onde eu trabalho atualmente, que é um laboratório de referência nacional na área ambiental, dentre os laboratórios privados, é o maior laboratório de referência que a gente tem no país. E na época abriram 2 vagas, uma para analista e uma para supervisor. E graças a eu ter concluído esse mestrado, eu consegui entrar para supervisionar um dos laboratórios. Durante o programa de mestrado, nesses 3 anos, eu sonhava inicialmente em ter alguma experiência na área ambiental, logo que eu era da área clínica. E com o tempo eu comecei a fazer pesquisa com o professor Ronaldo Figueiró. A gente conseguiu qualificar 2 rios na região do Parque Estadual da Pedra Branca, Um deles era manejado pela SEDAI e o outro era manejado por uma comunidade quilombola, o Quilombo Cafundá Estrogildo. E conseguimos resultados incríveis, A gente trabalhou com bioindicadores, com os bentos, e durante esses 3 anos nós monitoramos esses 2 rios
e conseguimos comparar, né, a diferença qualitativa entre esses rios de acordo com o manejo que eles recebiam, né? Quando eu concluí esse mestrado e vim trabalhar na Oceanos, toda a experiência que eu consegui no programa foi muito importante, né? Eu tenho um carinho muito grande pela UERJ Zona Oeste, né? Porque eu sou filha dessa instituição desde a época que era o ESO. Eu fui da primeira turma de Biologia da UESO e da segunda do mestrado de Ciência e Tecnologia Ambiental. Então, quando eu entrei para o Laboratório Oceanos, em 2019, eu atuei no primeiro ano como supervisora do Laboratório de Microbiologia Ambiental, no qual a gente conseguiu monitorar várias matrizes ambientais, como água, solo, areia, né? A gente trabalhou com muitas portarias, então avaliamos desde água mineral para consumo humano até diversos tipos de efluente. Então foi um ano que me acrescentou muito profissionalmente. Em 2020, eu fui convidada pelo laboratório para atuar no sistema de gestão da qualidade. Então foi quando eu comecei a trabalhar com as auditorias, né? O laboratório é acreditado pela ISO 17025, então eu comecei a pegar bastante experiência nessa área de legislação e de gestão, né, geral dos laboratórios. Em 2021, eu fui convidada para iniciar a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então eu fui envolvida, né, na implementação de alguns métodos da EPA dentro do laboratório, para a gente conseguir aumentar o escopo e desenvolver novas análises. Então foi mais um ano com muito aprendizado. E todos esses anos, né, cada experiência que eu consegui no programa me acrescentou para conseguir galgar essa nova etapa. E em 2022, né, eu fui convidada a implementar um laboratório de radioquímica, né, que é de onde eu estou falando com vocês agora. Aqui eu sou coordenadora na radioquímica e a gente do zero montou um laboratório para analisar radiação em água, em solo, em areia, em diversas matrizes ambientais, né, que também é um laboratório acreditado pelo Inmetro. O recado que eu gostaria de deixar é que o programa de mestrado de Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ Zona Oeste, ele foi fundamental em diversas etapas da minha vida e da minha carreira, né? É impossível a gente não destacar o quanto a flexibilidade do programa possibilita que a gente alcance esse título, né? Eu sempre precisei trabalhar, eu sou mãe, então como que eu conseguiria conciliar um mestrado acadêmico, né? Então só do modelo do mestrado ser profissional e a gente conseguir trabalhar e conciliar com uma vida mais ativa, que é a realidade, né, da grande maioria dos brasileiros, foi um grande diferencial na minha vida. Se eu não tivesse encontrado um programa com essa flexibilidade, né, eu não teria conseguido. Além disso, é um programa multidisciplinar. Então, independente da sua formação, você consegue cursar, né, esse programa, você consegue aprender sobre diversas áreas, então você consegue se capacitar para a indústria, para laboratório, para consultoria, para campo, né? Então foi um programa que me trouxe experiências e conhecimentos em diversas áreas ambientais, né? E que foi um programa que abriu portas para eu conseguir a vaga na área ambiental que eu tanto sonhei durante o período que eu cursei, né, o mestrado. Atualmente eu faço doutorado na COP, né, na Engenharia Nuclear da UFRJ, para aprender um pouquinho mais sobre a parte técnica das físicas nucleares, né, que é o que eu tive que aprender para implementar esse laboratório de radioquímica. E deixo, né, a minha gratidão a toda a UERJ Zona Oeste, a cada discente, a cada docente, em especial ao professor Ronaldo Figueiró, né, que foi o meu grande suporte para conseguir esse título, né, que me ensinou muito sobre a experiência ambiental que ele tinha. E um grande beijo a todos vocês e deixar aqui registrado que eu sou grata a essa instituição desde a época de UESO. Olá a todos, eu sou Luciano Tadeu, sou biólogo de formação. Eu fui aluno da segunda turma do mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da UESO, turma de 2016. Durante muito tempo eu procurei um mestrado, mas eu tinha muita dificuldade em conseguir um mestrado que pudesse ser compatível com a minha carga horária. E a UESO, estudar na UESO foi algo incrível que me permitiu dar continuidade ao meu trabalho e estudar. A minha dissertação ela foi sobre as trilhas ecológicas da Zona Oeste, localizadas no Parque Estadual da Pedra Branca, falando sobre a perspectiva de educação ambiental. Qual foi o objetivo do meu trabalho? Fazer um levantamento das trilhas do Parque Estadual da Pedra Branca. Eu não sei se você sabe, mas é importante que a gente diga
que o Parque Estadual da Pedra Branca é a maior floresta urbana do mundo. Ele toma 10% da cidade do Rio de Janeiro. Esse parque ele começa em Barra de Guaratiba e vai até Jacarepaguá, passando por Campo Grande, Santíssimo, Senador Camará, Bangu, Realengo, totalizando aí 10% da cidade do Rio de Janeiro. E o meu objetivo foi pegar as principais trilhas do Parque Estadual da Pedra Branca, classificando elas a partir do nível de dificuldade e, a partir daí, a gente perceber como ela poderia contribuir para o professor que quisesse levar o seu aluno a fazer um trabalho externo, a fazer uma aula de campo. A minha orientadora foi a querida professora Cristiane Pimentel, e nós tivemos a oportunidade de fazer diversas visitas, diversas ações em campo. E durante o meu trabalho, a gente visitou essas trilhas, percebendo quais eram os níveis de dificuldade, algumas possíveis situações de insegurança, trechos importantes, até mesmo históricos, para que os professores que se dispusessem a fazer essas trilhas com os alunos tivessem um manual do que pudesse ser abordado naquele local. É interessante que a gente entenda que a Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela tem uma riqueza ambiental muito grande. Como eu já falei, a maior floresta urbana do mundo é o Parque Estadual da Pedra Branca. Existem muitas praias a serem exploradas. Aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na minha dissertação eu trabalhei sobre isso, existem 5 praias selvagens que só podem ser acessadas por trilha, barco ou helicóptero. Isso é uma riqueza muito grande para ser estudado, um patrimônio ambiental riquíssimo. E dentro da minha dissertação a gente colocou tudo isso, essas áreas importantes, essas áreas de um patrimônio ambiental muito rico. E toda essa bagagem que a antiga UESO, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Campus Zona Oeste, me deu, somou muito à minha vida profissional. Hoje eu sou coordenador de educação ambiental da Prefeitura Municipal de Nilópolis e sou professor do município do Rio de Janeiro, onde eu coordeno o projeto Horta Escolar na 10ª CRE, que pega os bairros de Santa Cruz, Septiba, Paciência e Guaratiba. Concluindo, eu só tenho a dizer que a UESO foi uma grande experiência na minha vida. Eu tive uma grande vivência no meu mestrado, que se somou à minha carreira, e é algo que eu guardo uma gratidão muito grande. Lembro sempre da antiga UESO com muito carinho, por tudo que ela adicionou à minha vida pessoal e profissional. O mestrado da UESO ele agregou muito à minha carreira. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro vou me apresentar, meu nome é João Marcos, sou farmacêutico, com muito orgulho formado pela Universidade Estadual da Zona Oeste, antigo UESO, hoje o UERJ Zona Oeste, né? Me formei na 2ª turma da instituição de farmácia e desde lá venho exercendo a profissão, né? A graduação em si foi um tempo extraordinário na minha vida, realmente cresci muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também, conheci pessoas maravilhosas, excelentes professores que me passaram uma bagagem excepcional, sabe, que eu pude ter exemplos de profissionalismo, exemplos de dedicação, e isso me facilitou muito a me adaptar no mercado de trabalho. Depois de me formar em farmácia, passei um tempo trabalhando em farmácia comercial, depois fiz a minha migração de carreira para a indústria farmacêutica, de onde eu venho trabalhando até hoje. Então,
Tenho mais ou menos 10 anos já trabalhando aqui na indústria farmacêutica. Ali por volta de 2015, vejo que a UESO, né, estava iniciando o programa de pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental, ainda no início, né. Eu gostei bastante, porque durante toda a minha graduação, eu fiz iniciação científica, eu participava dos laboratórios, eu realmente convivia ali e gostava muito desse ambiente. E eu vi no programa de pós-graduação, ainda mais na modalidade profissional, de continuar a fazer pesquisa e principalmente conciliar com as minhas atividades profissionais da época. Então, eu trabalhava num controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, na parte microbiológica, e eu comecei a pensar um possível projeto e fui procurar uma professora que poderia me auxiliar. Então, encontrei a professora Jéssica, que na época era professora de microbiologia, então nós formamos o projeto junto, ela me ajudou, eu mostrei ali o que eu tinha e a gente construiu o projeto para a entrada no programa, tá? Foi um tempo extraordinário também ali o programa de pós-graduação, um tempo de grandes desafios, né? Na verdade não é fácil você conciliar estudo com a tua atividade profissional, né? Porque você acaba sendo cobrado profissionalmente, mas também tem todas as entregas que são necessárias do programa. E assim, você precisa ter uma organização, você precisa ter uma dedicação para isso funcionar. Mas, de fato, o programa já é desenhado para pessoas de dentro do mercado de trabalho. Isso que eu acho que é o diferencial do programa e a aplicabilidade dos projetos que são desenvolvidos lá. E outro ponto que eu coloco como um grande diferencial desse programa é o fato de ter diversos profissionais, né, de diversas áreas. É um programa muito multidisciplinar. Então, você acaba vendo outros projetos de outras áreas que as pessoas conseguem adaptar a sua atividade profissional a um projeto acadêmico e os dois caminharem junto e ambos crescerem, né? Tanto a academia, né, a instituição, quanto a empresa ali, que também tem aquele profissional. Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande. Me recordo, eu participei da primeira turma também do programa. Existiam profissionais ali, eu como farmacêutico, mas eu trocava com diversos engenheiros, tinham pessoas da parte de TI também, que enriqueciam as discussões, tinha o pessoal do ambiental mais clássico. Então, tudo isso ia gerando um ambiente ali que saídas existiam, que novas ideias aconteciam, e era um ambiente bem fértil, vamos dizer assim, a nível de conhecimento. Além de um corpo docente que estimulava isso, né, que levava as aulas com tranquilidade e caminhavam realmente para essas discussões e para a gente conseguir atingir os objetivos, né, que era o conhecimento compartilhado, que era a gente desenvolver nosso projeto e absorver ali os conhecimentos compartilhados ali por todos. Eu realizei o meu projeto, como eu falei, na parte microbiológica de uma indústria farmacêutica, então eu consegui uma liberação, vamos dizer assim, de eu poder pegar alguns micro-organismos que cresciam na água purificada dessa indústria farmacêutica, e dentro dessa indústria, na época, nós não tínhamos um método de identificação microbiana tão robusto. Porém, a UESO, na época, tinha, né, a gente tinha um método automatizado lá, através de bioquímica, que conseguia fazer essa identificação desses micro-organismos com muito mais eficiência e muito mais assertivo do que o método que a gente usava na empresa na época.
E devido, né, as empresas, a indústria farmacêutica ser um ambiente muito corrido, né? Então, quando a gente não tinha um crescimento acima dos limites, quando não tinha algum problema, a gente pegava essas colunas, que elas estavam dentro dos limites, e isso era descartado. Essa autorização eu tive, então essas colunas que cresciam, estavam dentro dos limites, mas existiam alguns crescimentos ali, eu levava para universidade para continuar o estudo desses micro-organismos que cresciam na água purificada dessa empresa. Então, na água purificada, água potável, todo o sistema de água. Então, os resultados foram excelentes, assim, eu falo que o mestrado profissional abriu novos horizontes, profissionalmente para mim também, abriu minha cabeça, através da pesquisa que eu fiz a nível de trabalho, consegui verificar dados ali, consegui conhecer pessoas, consegui ter novas ideias que me ajudam até hoje. É comum eu abrir o meu trabalho de conclusão de curso para ver ali os inputs que eu tive na época, para até hoje me ajudar em alguns problemas que acontecem. Então, foi muito importante para mim essa época, que na verdade, se você não parar, não fazer sua pesquisa, se você não ter pessoas ali que vão te suportar, as coisas não vão acontecer, né? E dentro do programa você, sem dúvida, você encontra esse tipo de pessoas, e dentro da universidade você tem contato com alunos também de graduação, isso foi muito importante para mim. Eu pude compartilhar meu conhecimento também com pessoas que estavam começando a carreira, pessoas que ainda estavam na graduação. Eu lembro que eu orientei uma aluna de IC. Isso foi super importante, além de excelentes resultados que nós tivemos na época, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer é que o programa realmente é um programa que, se você se dedicar, você vai conseguir ter êxito, não só dentro da academia, mas também profissionalmente. O fato de ser um mestrado é um fato que agrega no seu currículo, né? Você começa a ser visualizado com outro olhar. E, de fato, assim, é um grande desafio, né? Você, dentro da sua vida profissional, você continuar estudando e você conciliar uma pesquisa, isso é visto muito positivamente. Então, eu encorajo a quem puder, a quem tiver essa oportunidade, a se inscrever no programa, faz o vestibular, tenta passar, procura os professores, procura o corpo docente, que vão ter pessoas ali para te auxiliar, para buscar um bom projeto, um bom caminho para você entrar dentro do programa. Tá bom, pessoal? Essas foram as minhas visões aí do programa. Abraço, até mais. Olá, eu me chamo Tainá Souza Martins. Eu estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de ter cursado mestrado no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ, né? Bom, eu gostaria de começar falando um pouquinho da minha formação acadêmica, né? Eu sou técnica em Química, eu sou bióloga formada pelo Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, né, a UISO. Eu tenho uma especialização em Ciências Ambientais e eu sou egressa, né, eu fiz o meu mestrado profissional em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UERJ. E atualmente eu estou cursando doutorado em Zoologia no Museu Nacional, né, UFRJ. Eu entrei no mestrado em 2019, sobre a orientação do professor Ronaldo Figueiró. E muito com o intuito de continuar estudando ecologia de insetos aquáticos.
Eu venho estudando desde a graduação uma família de insetos conhecidas como simúlide, né? Com o nome popular de borrachudo. E provavelmente se você já fez trilha próximo de alguma cachoeira, alguma região assim, já deve ter se deparado com esse inseto. Eles costumam ocorrer próximo, né, dessas regiões locais que tenham água corrente, correnteza, né, riachos, córregos, porque é onde as larvas, os imaturos se desenvolvem, né? E, enfim, e no meu mestrado eu investiguei como que a qualidade da água de riachos poderia afetar o tamanho corporal das larvas desse inseto, né, dos simulídeos, dentro do Parque Nacional da Tijuca e também em uma área adjacente ao parque, e qual que era o potencial de indicador biológico disso, né? Bom, para mim, ter cursado mestrado no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ foi uma oportunidade única, assim, para aprofundar os meus conhecimentos nessa minha área de atuação. Foi um período de muito aprendizado, né, tanto no âmbito prático quanto no âmbito teórico, e me preparou cada vez mais para ingressar na área da pesquisa científica, que sempre foi o meu grande interesse profissional, né? O mestrado ele contribuiu com que eu desenvolvesse habilidades assim cruciais mesmo para conseguir permanecer assim nessa área, a desenvolver pensamento crítico, a saber analisar dados, gestão de projetos, comunicação interpessoal também, né, e diversas outras competências que na minha concepção são importantes, né, são fundamentais para um bom profissional, né. Um outro ponto importante que o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia Ambiental promove é a inovação, ao meu ver. Porque, assim, o fato da gente ter que gerar um produto a partir da nossa dissertação, a partir do nosso trabalho, para mim é um grande diferencial, né, do programa. Também durante o mestrado eu pude participar de diversos eventos científicos, tudo isso para agregar, né, e contribuir para a construção do meu currículo, né. Eu também tive a chance de interagir e aprender durante as aulas com vários professores, né, experientes, com diversas formações, o que garantiu um ensino, né, multidisciplinar, né, ao longo do curso. Atualmente eu desenvolvo meu projeto de doutorado estudando os padrões de distribuição espacial de simulídeo em regiões de baixa altitude aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu acredito que junto com o mestrado, né, ao longo do mestrado eu pude adquirir, né, construir uma base sólida de conhecimentos, né, pude me familiarizar com o processo metodológico, como que é a produção científica, como que é a escrita científica, tudo isso para como elaborar um projeto acadêmico, desde a formulação de hipóteses até a análise dos resultados e, por fim, aí sim a escrita e a defesa, né, da dissertação, que é essa última etapa, né? Então, com certeza foi uma experiência que me proporcionou adquirir mais domínio nas técnicas, nos métodos necessários para depois conduzir estudos agora mais aprofundados que são exigidos ao longo do doutorado, né? E me permitiu consolidar, né, e explorar e consolidar esse meu campo de interesse. Um outro ponto também que o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia Ambiental me ajudou durante a minha formação também foi ter adquirido mais organização, o desenvolvimento de capacidades da pesquisa, né, a habilidade mesmo de trabalhar de forma mais autossuficiente, né, todas essas questões eu sinto que o programa ao longo do mestrado me ensinou a desenvolver, né? Mas assim, em suma, independente de qual for o seu campo de atuação, eu acho que cursar o mestrado é uma ótima oportunidade para quem busca aprofundar os seus conhecimentos, né, em uma área específica, né, e dedicar-se, né, mesmo a um tema que você tem interesse, porque no final das contas aquele estudante vai se tornar um especialista, né, e vai adquirir um conhecimento avançado, né, o que vai
promover uma diferenciação no mercado de trabalho. Então, com certeza, representa um investimento para o futuro mesmo profissional da pessoa. Então é isso, tá? O que eu tinha para falar para vocês é isso, e obrigada pela atenção. Oi pessoal, eu sou a Beatriz Tchader, eu sou bióloga, trabalho na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis. E hoje eu tô aqui a convite da coordenação do mestrado para compartilhar um pouquinho da minha jornada e experiência que eu tive no mestrado. E, bom, para contextualizar, eu me formei em 2018 em Ciências Biológicas pela Unifoa, em Volta Redonda. E de lá para cá eu vim me aperfeiçoando e fazendo alguns cursos dentro da área ambiental. E em 2021 eu me mudei para cá, para Teresópolis, em busca de oportunidades na área, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar de forma voluntária e através desse trabalho eu conheci o Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis e fiquei encantada. O parque ele é uma unidade de conservação inserida na categoria de proteção integral do SNUC, né? Ele tem uma grande relevância ecológica e ele é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente do município. E aí, no final daquele ano, eu recebi o convite para ingressar no mestrado através do meu querido professor e orientador Dr. Ronaldo Figueiró. E pouco tempo depois, em 2022, surgiu a oportunidade de contratação e hoje eu atuo como analista ambiental da secretaria. Desde o início, eu já sabia que eu queria desenvolver a minha pesquisa no parque e aí eu fiquei pensando em como que eu poderia unir a minha paixão pela conservação, pela ecologia e a área ambiental como um todo, né, com algo que fosse verdadeiramente significativo para o parque. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi 2 produtos voltados para a educação e interpretação ambiental. A gente sabe como que a sociedade e a humanidade, de uma forma geral, se distanciou do espaço natural, né, e como que a educação ambiental é necessária para a construção de novos valores do homem perante a natureza e a importância de se aproximar, né, aproximar as pessoas da natureza para justamente repercutir nessa mudança de valores tão necessária, né? E a interpretação ambiental, ela é justamente o elo entre a área protegida e a população. Ela traduz a natureza e gera a sensação de pertencimento e valorização do espaço. Então, eu criei um guia de visitação e um roteiro de observação para as trilhas da sede de Santa Rita do parque. O roteiro de observação, ele possui uma linguagem mais técnica e ele foi elaborado para professores de ciências e biologia para auxiliar as visitas técnicas realizadas no parque, né? Ele descreve interações, relações ecológicas, fatores bióticos e abióticos que são observados nas trilhas do parque, juntamente com notas para o professor, que são sugestões de abordagem, né, dos professores para os alunos, de modo com que a compreensão desses temas seja facilitado. E, bom, já o guia de visitação, ele foi elaborado para o público geral. Ele contém informações de contato do parque, da secretaria, algumas normas de conduta, né? Ele tem algumas informações relevantes sobre a Mata Atlântica, como a sua cobertura florestal atual, algumas informações sobre o parque, como a sua data de criação, sua importância, sua relevância ecológica. E ele também tem um mapa ilustrado, né, elaborado com as trilhas do parque, seus principais acessos, seus pontos atrativos para que nenhum passe desapercebido pelo visitante, informações de acessibilidade e a localização de placas interpretativas ao longo das trilhas, né? E além disso,
O guia também tem um convite para que o visitante se conecte com a natureza através da observação e interpretação ambiental. Então, o guia ele é uma ferramenta facilitadora do percurso autoguiado, por ser um recurso visual que vai ajudar o visitante a interpretar o local, a percorrer o parque com mais segurança. E ele é uma cartilha, né? As cartilhas têm algumas vantagens, como poder atender a demanda de diversos grupos ao mesmo tempo. Ela transmite o conhecimento técnico com uma linguagem mais acessível, né? Acessível a todos os públicos. E serve como um souvenir de visita, uma lembrança, né, de visita ao parque. Mas, principalmente, ele é uma ferramenta que vai atrair novos visitantes, vai fomentar o turismo, né, vai atrair novos pesquisadores por facilitar o reconhecimento da área e a compreensão dos seus aspectos ecológicos. E, além disso, pensando em atender a crescente demanda de visitantes internacionais, o guia também foi traduzido para as versões em inglês e espanhol, e ele está sendo disponibilizado de forma impressa, né, mas também de forma digital, e ele se encontra disponível para download no site do parque, né. Eles estão disponíveis em centros de atendimento, em lugares estratégicos na cidade, né. E eles também vão ser distribuídos em eventos de meio ambiente, promovidos pela Secretaria. E assim, eu tive muito apoio desde o início e eu sou muito grata ao meu orientador por acreditar no meu potencial, aos gestores do parque pelo incentivo e facilitação do acesso à unidade de conservação, e ao secretário Flávio Castro pelo incentivo, por todas as oportunidades. Eu tive um grande aprendizado e um crescimento profissional durante o mestrado, né, e através dele eu pude contribuir para o parque, para o município, através do desenvolvimento de ferramentas que vão aproximar as pessoas da natureza, né, e vão criar a possibilidade dos visitantes se sensibilizarem perante as questões ambientais. O programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, por ser um programa multidisciplinar, ele nos traz um aspecto importante para que a gente tenha uma visão ampla sobre as disciplinas. E assim, o mestrado com certeza ele abre portas, né? Mas principalmente ele é um meio para o desenvolvimento de produtos, de projetos que contribuam para causas que a gente acredita, e assim a gente pode fazer a diferença no meio que a gente está inserido, né? Bom, então, como encerramento da minha fala, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui hoje e poder compartilhar minha história. Eu espero que meu depoimento os incentive a continuar os estudos e que vocês também façam a diferença e impactem positivamente aonde estiverem. E eu também vou aproveitar a oportunidade para deixar aqui um convite para que vocês venham conhecer o nosso parque aqui em Teresópolis e principalmente venham fazer pesquisa nesse lugar maravilhoso tão importante. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Oi, pessoal, meu nome é Edgar. Eu vim aqui para falar da minha experiência com mestrado profissional da UERJ, né, de Ciência e Tecnologia Ambiental. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim, para entender também, de repente, rapidamente a minha trajetória até chegar no mestrado, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula, e assim que eu me formei lá eu tive a oportunidade de já ingressar no mercado de trabalho. Eu sempre quis dar aula e também fazer pesquisa, crescer, né? Aprender mais na pesquisa, no meio acadêmico, só que eu tive a possibilidade de já me formar ingressando direto no mercado de trabalho, ganhando relativamente bem,
então isso me deixou afastado um pouco da área acadêmica, né, em relação à questão dessa minha vontade de crescer na área acadêmica, de fazer pesquisa, né. E aí eu trabalhei por alguns anos com consultoria ambiental, né, e quando eu estava no meu segundo, terceiro ano, mais ou menos, segundo ou terceiro ano trabalhando como consultoria ambiental, surgiu a possibilidade, em uma das consultorias, fazer pesquisa em relação a uma tecnologia de biorremediação. E aí eu aproveitei essa oportunidade para poder fazer o meu mestrado, né? Só que eu trabalhava, e aí o mestrado acadêmico, muitas vezes fica muito complicado de você fazer o mestrado acadêmico, né? Que você tem uma demanda muito grande, às vezes, no laboratório, as regras do laboratório, e não permite, você não consegue associar com o trabalho. E como eu já tinha uma situação estabelecida, família e tudo mais, né, ficava complicado. Só que eu consegui, né, associar aí o meu trabalho com a pesquisa que eu tanto queria, né, voltar para o meio acadêmico, no mestrado profissional, né, de Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ. Então eu procurei pessoas que pudessem estar envolvidas, encontrei a minha atual, né, orientadora, amiga, enfim, eu tenho tudo a agradecer a Eide, né, desde lá de trás até hoje, desde 2017, são aí muitos anos com ela. Então eu encontrei ela, mostrei, né, o projeto, a proposta, ela topou, super se empolgou, e aí eu entrei, né, para o mestrado de Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ, lá em 2017-2, né, foi o segundo. Eu fiz a prova em 2017, mas comecei de fato em 2018, né, e foi uma maravilha, foi assim uma questão de crescimento, e está sendo até hoje muito grande. Ainda bem que eu tive essa possibilidade e corri atrás de fazer essa pós-graduação, porque engrandeceu muito, me acrescentou muito, né, as disciplinas que você aprende, né, o contato que você tem com as pessoas, com os professores, né, com as pesquisas, com o que há de novo, né, o cada vez mais novo sendo produzido, porque nem sempre no mercado a gente tem o que é o mais novo, né? Existem muitas pesquisas, muitos artigos, muitos trabalhos sendo desenvolvidos que ainda estão no meio acadêmico. E você estando também inserido no meio acadêmico te possibilita ver essas coisas também, ler sobre, aprender sobre, né? Fazer o networking, conhecer as pessoas, trocar ideias. Isso é muito legal, isso é muito bom. Bem, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sempre quis e eu gosto disso. Mas de qualquer maneira isso é muito bom, esse engrandecimento, né? Esse crescimento do conhecimento. Conhecimento, eu tive um orientador que me falava que conhecimento nunca é demais, né? Não importa se você fez um estágio em parasitologia lá no início da sua faculdade e hoje você trabalha com, sei lá, mamíferos aquáticos, mas de alguma maneira aquele conhecimento vai te servir de alguma coisa. E com certeza o mestrado profissional, né, que eu fiz na UERJ, Ciência e Tecnologia Ambiental, me engrandeceu bastante em diversos aspectos que eu uso até hoje. Hoje eu estou no doutorado, né, pelo programa do Biotrans, que é vinculado, que faz parceria com a UERJ, então é um programa de pós-graduação também da UERJ, né, parceria com o Inmetro e a Unigran Rio. Então isso o mestrado me deu uma bagagem, né, que hoje eu utilizo no doutorado, utilizo no dia a dia, no laboratório, seja auxiliando outros alunos de mestrado, seja na minha pesquisa. É uma bagagem muito grande que a gente ganha, não só com as disciplinas, mas como eu falei também com o networking, com os artigos que você lê, com as ideias que você troca com as outras pessoas, né? Enfim, foi uma experiência muito engrandecedora para mim, né? E também não só na área acadêmica, porque é o mestrado profissional, o nome mesmo já diz, né? Então ele também
ele está voltado para você criar alguma coisa, né, que seja proveitosa no futuro no meio profissional, né? Então o mestrado profissional também ele te prepara para não só para pesquisa, não te dá só a visão da pesquisa, te engrandece academicamente, mas também te engrandece profissionalmente, né? Ainda mais na minha área. Na época eu trabalhava com consultoria ambiental, né? E o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, o nome já casa, né? Então me engrandeceu muito também, me ajudou bastante no meu próprio trabalho que eu já tinha, né? Então, enfim, foi uma experiência ímpar na minha vida e que eu tenho muita gratidão de ter conseguido participar, e até hoje faz parte da minha vida ter vivenciado aí essa pós-graduação do mestrado acadêmico da UERJ de Ciência e Tecnologia Ambiental. Bom, galera, eu tentei ser breve, mas são muitas experiências, são muitas coisas que a gente tem para contar, mas não dá para ficar aqui, são muitos anos aí de experiência falando sobre tudo. Então tentei ser breve, tentei resumir aí o máximo que eu consegui, e espero que vocês tenham captado a beleza, a importância, né, que foi dessa pós-graduação na minha vida. Até mais, muito obrigado.